بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o único digno de adoração e o único digno de pedir ajuda. E eu peço que as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, bem como com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a este novo encontro no canal Córdoba Internacional, onde estamos tratando das técnicas ou das maneiras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para poder ensinar as pessoas o Islã, para poder passar as suas informações para as pessoas à sua volta. Essas técnicas, como já dito em capítulos passados, em encontros passados, são técnicas reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que incorpora mais uma parte da Sharia, ou seja, que é mais uma parte da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, como nós a conhecemos, através do Corão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mostrando mais uma vez o quão completa é essa mensagem, o quão abrangente é essa mensagem, o como essa mensagem serve para as diferentes gerações de muçulmanos, desde a época da sua revelação até o dia do juízo final. Percebemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa bastante humilde, a ponto de tocar as pessoas e falar com doçura com as pessoas no momento de uma explicação. Ele era humilde também ao perguntar à pessoa se ela realmente queria aquela explicação e perguntava: você sabia disso? Ou você sabia daquilo? Posso te ensinar algo que vai te aproximar do paraíso, vai te levar à salvação? Enfim, ele sempre se utilizava desse tipo de técnica não só para chamar a atenção da pessoa para a qual ele queria passar a informação, como ele também se utilizava disso para se mostrar mais próximo da pessoa e mostrar que ele tinha respeito por aquela pessoa, mostrar que ele tinha amor por aquela pessoa e, mais do que tudo, que se preocupava com aquela pessoa. E esse deve ser o exemplo a ser seguido. Quando vemos uma pessoa que necessita de informação, uma pessoa que necessita de conhecimento, ou até mesmo um não muçulmano que necessita do Islã, nós temos que ter esta preocupação com essa pessoa, nos aproximarmos dessa pessoa da melhor forma possível. Por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha feito alguma coisa incorreta aos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, ainda que ela não seja uma pessoa crédula, uma pessoa muçulmana, mesmo que ela seja uma pessoa não muçulmana, ela merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, merece o nosso afeto e merece a nossa atenção. Diferente do que muitos pensam por aí, que os não muçulmanos devem ser rechaçados, não pode falar com eles, não pode olhar para eles, não pode ter contato com eles. Não, deve-se sim, existem limites, é claro, para tudo, mas sim, deve-se ter contato com eles, deve-se se aproximar deles para que nós possamos mostrar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para essa pessoa, essa mensagem do Alcorão Sagrado, a mensagem da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem da Sharia para essa pessoa. Ela tem que ser mostrada. E nós não, de forma alguma, nós não mostraremos e as pessoas não vão nos ouvir, né, nessas explicações, né, ou nessa tentativa de ensino, porque nós não nos aproximamos dela, não nos preocupamos com o nível intelectual dela, como fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se a pessoa estava no nível acima, ele se colocava naquele nível cultural, e se estava no nível abaixo, ou um nível cultural abaixo que o seu, ele tentava se utilizar de vocábulos ou de palavras que fossem adequadas para essa pessoa. Tudo isso era uma maneira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se adaptar àquela pessoa e então passar a informação. Mas existia então um período aí de adaptação e de aproximação, que são essas inúmeras técnicas que nós estamos falando. Hoje, nós vamos ver como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava a expectativa, né? Como ele deixava as pessoas em expectativa para passar uma mensagem, para passar
uma informação, ou até mesmo para fazer com que a pessoa repensasse aquilo que ela estava fazendo e buscasse mais, ou seja, até para uma mudança de comportamento. Os meios de comunicação usam muito essas técnicas, né? Como vocês sempre veem na televisão, amanhã tal notícia, amanhã a solução de determinada crise, amanhã vamos publicar no jornal assim, 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 amanhã isso, amanhã aquilo. Então a pessoa fica naquela expectativa do que vai acontecer, né? no dia seguinte, ou no que pode vir no dia seguinte. Isso no tocante à informação. A expectativa sempre nos mantém mais próximos, né? Mais focados no assunto, e quando esse assunto chega, você consegue gravar-lo melhor, você consegue fixar-lo melhor, prestar mais atenção nela. Ibn Abbas uma vez dizia aos seus companheiros, aos seus amigos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse, né, que foi mostrado a ele várias comunidades, né? Isso foi mostrado no mundo que nós não vemos, né? São as comunidades dos profetas passados, as comunidades de quem vai entrar no paraíso e quem não vai. E nisso, determinada vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então, estava falando para Ibn Abbas e para algumas pessoas, só que nesse caso Ibn Abbas ele está relatando o que ele ouviu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para as pessoas à sua volta. E ele falou, me foram mostradas comunidades, vários grupos religiosos, vários grupos de pessoas, de seguidores de profetas. E vi um grupo, ou melhor, e vi um profeta com um grupo muito pequeno. Vi um outro profeta com somente 1 ou 2 homens que o seguiram. E outros profetas com ninguém junto com eles. As pessoas que seguiram aqueles profetas ou foram muito ruins, ou foram muito poucas, ou simplesmente ninguém seguiu aquele profeta. Até que então eu vi um profeta com um grupo enorme de pessoas, uma comunidade muito grande. E eu pensei, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo a Ibn Abbas, e eu pensei que essa comunidade, aquele grupo de pessoas, aquele profeta era eu, né? Aquela era a minha comunidade. Mas me foi dito, aquele é Moisés sallallahu alaihi wasallam e o seu povo. Então eu vi um outro grupo, também muitíssimo grande, e me foi dito, essa é a sua comunidade. Só que junto com elas existirão 70.000 pessoas que entrarão no paraíso sem prestar contas e sem serem castigados. Imaginem, então tem um grupo onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava junto com eles, e dentro deste grupo enorme de pessoas existiam 70.000 pessoas que entrarão no paraíso sem prestar contas com ninguém e sem mesmo ser castigados. Alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram, eles devem ser os companheiros do profeta de Allah. Outros disseram, eles devem ser aqueles que nasceram no Islã e nunca associaram nada com Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, nasceram no Islã e permaneceram no Islã. E outros mencionaram outras hipóteses distintas, outras hipóteses diferentes. Naquele momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu, né, da sua casa e veio até o grupo e perguntaram, do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Então informaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que ele estava falando, e então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclarece a todos. São aqueles que não pedem nada para as pessoas, não pedem que as pessoas façam ruqya para elas. Ruqya é quando você está enfermo, quando você está com algum problema, você pede para que alguém venha e leia o Alcorão, ou faça leia o Alcorão para poder se tratar daquela doença, para que aquela doença se vá, né? A ruqya. Então são pessoas que não pedem que outras pessoas façam a ruqya sobre elas, não creem em mau augúrio, não creem em azar e nem se cauterizam. Apenas essas pessoas, essas 70.000 pessoas, se encomendam e confiam em seu Senhor. Então se levantou Ukasha e disse, ó profeta Muhammad, ó profeta, pede a Deus que me inclua entre essas pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, você vai ser um deles então. Já que você pediu, você vai ser um deles. Então um outro homem se levantou e ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Pede para que Allah que eu também seja um deles. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Ukasha se adiantou a você. Ukasha se adiantou a você. Ou seja, para Ukasha foi prometido que ele estaria entre essas 70 mil pessoas, dentre as milhares e milhares e milhares de pessoas, se não milhões e milhões de pessoas, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai estar junto com eles e entrarão no paraíso, mas essas 70 pessoas vão entrar no paraíso sem nenhum tipo de julgamento e sem nenhum tipo de punição no inferno. Então nós sabemos que Ukasha é uma dessas pessoas. Quanto às outras, quem serão as outras? Quem serão as outras 70 mil pessoas? É isso que fica no ar, é isso que fica no ar, não só para a gente, como ficou no ar também para os próprios companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ficaram, quem será? Quem poderá ser? Quem serão eles? Com isso, essa expectativa, né, de ser ou não ser essa pessoa, faz primeiro com que eles lembrem dessa história, porque eles vão saber que 70 mil pessoas vão entrar no paraíso sem nenhum tipo de punição e sem nenhum tipo de julgamento. Isso serve para nós, que também nós ainda não sabemos, pode ser que seja um de nós, inshallah que seja um de nós, inshallah que seja uma das pessoas a entrar no paraíso, que uma das pessoas sejam eu ou você aí na sua casa, homem ou mulher, criança, enfim. E fica essa expectativa, e essa expectativa não só nos faz lembrar do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como também nos faz melhorar as nossas ações para que nós sejamos uma delas. E qual que é a ação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, e que cabe aí uma explicaçãozinha? São aquelas pessoas que não pedem a outras que façam a ruqya sobre elas. Explicamos que a ruqya é quando vem alguma pessoa que conhece bem do Alcorão Sagrado, que conhece da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tem a crença correta, isso é muito importante, né, que não tenha desvios sufis, que não tenha desvios de outros povos que se desviaram, não que todos os sufis sejam desviados, mas a maioria deles são, e nós temos que ter cuidado com isso, e que acreditam em coisas que não estão na Sunna e não estão no Alcorão Sagrado, isso é muito importante. Então você tem essas pessoas que têm não só amor a Allah, amor à Sunna, como eles têm no coração fé grande que o Alcorão pode curar. Então eles vêm com determinados versículos do Alcorão Sagrado que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou e lê sobre a parte doente do seu corpo. Se for o pulso, então o pulso. Se for o coração, então o coração. Se for o pulmão, põe a mão ali em cima e lê alguns versículos do Alcorão Sagrado, e sabendo que a cura somente vem de Allah subhanahu wa ta'ala, mas aquele é um tipo, como se fosse um mecanismo de pedir a cura para Allah subhanahu wa ta'ala através do Alcorão Sagrado, o que é algo previsto na Sharia, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que, o próprio Allah subhanahu wa ta'ala diz no próprio Alcorão Sagrado, وَهُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَالشِّفَاءَ. Ou seja, o Alcorão, ele é para os crentes, aqueles que creram no Alcorão e na Sunna, não para qualquer crente, mas para os crentes que creram no Islã, Huda wa Shifa. Huda wa Shifa, ou seja, orientação e Shifa. A Shifa seria a cura. E a maioria dos ulamás são unânimes em dizer que esta cura é inclusive cura física. Não é só a cura da incredulidade ou a cura espiritual, é a cura física da pessoa. E eu lembro uma passagem de Ibn Qayyim al-Jawziyya, onde ele fala que quando ele chegou a Medina, ele foi afetado com febre amarela, e ele sempre se curava com a Surat al-Fatiha. Ele sempre se utilizava da Surat al-Fatiha, onde ele mesmo fazia ruqya nele, né, no próprio corpo. Até que ele ficou conhecido em Medina e todos vinham para fazer a cura, a ruqya com ele, sempre somente com a Surat al-Fatiha. Subhanallah. Mas esse era Ibn Qayyim, uma pessoa de conhecida fé e serviço ao Islã. Também são aquelas pessoas que não creem em azar, em mal olhado, em mau augúrio, não creem nisso e não se cauterizam, não se utilizam de nada para se cauterizar, que antigamente se utilizava, né? Cauterização, não se utilizam disso, mas essas pessoas se encomendam a Allah e confiam no seu Senhor. É claro que é uma martaba,
ou seja, um nível muito alto de fé. Né? Seria o mesmo que hoje em dia não utilizar remédios, né? Como a cauterização. Aí no caso a gente pode comparar com a não utilização de remédios hoje em dia. Então aquelas pessoas que não se utilizam de remédios somente pedem para Allah subhanahu wa ta'ala para que a cure, e a cura acaba acontecendo. São essas pessoas que estarão dentre as 70 mil, né, que entrarão no paraíso sem nenhum tipo de julgamento e sem nenhum tipo de me fugiu a palavra, sem nenhum tipo de adab, sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de castigo, né? Então, só que isso tem que ser muito bem visto, existem explicações a mais sobre esse hadith. Não tome esse hadith assim pelo pé da letra, não, tome esse hadith ao pé da letra, mas não tome somente com essa pequena explicação que eu dei para vocês, né? E eu lembro que 70 mil se refere a muita gente, não se refere exatamente a 70 mil pessoas redondinhas, pode ser um pouco mais, etc. Enfim, se refere a um número muito grande de pessoas. Ficamos hoje por aqui nessa explicação, pedindo para que vocês procurem mais conhecimento sobre esse hadith em específico. Pedimos para que Allah subhanahu wa ta'ala aclare esse hadith, está no Bukhari, para quem quiser procurar, está no Sahih al-Bukhari, rahimahullah. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos introduza ao paraíso dentre essas 70 mil pessoas, inshallah, e que nos introduza ao mais alto nível do paraíso, inshallah ta'ala. Que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com o profeta Muhammad e com vocês que seguem a sua orientação. Barakallahu fikum por mais esse dia, por mais este encontro e por mais essa troca de experiências. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.